Oi, pessoal, tudo bem? Segue aqui 29 graus astrologia. A gente sempre segue aí aprendendo com o céu, né? Bom, antes tarde do que nunca, vou falar da temporada geminiana que já está a todo vapor aí, né? Estamos completando aí uma semana, né, do Sol em Gêmeos. E vamos falar um pouquinho dessa temporada, né? Como é que tem passado e como vai ser, né, ainda. Temos ainda 3 semanas pela frente, né? Então, eu preparei um material para comentar aqui um pouco sobre esse período que a gente está vivendo, que é fim de maio ali, né, última quinzena, e o começo de junho, né, que se aproxima certamente. Então, vamos olhar aqui como é que está o período, tá bom? Então, trouxe uma apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre esse período aqui. Então, a gente começa, né, sempre olhando o mapa do ingresso do Sol, né? E uma coisa que eu pensei, né, e também para fazer sentido, né, até pensando nos colegas, né, que fazem previsões também, eu não coloquei ascendente e meio do céu, né, nessa leitura, né? Por quê? Eu vou focar nos aspectos, né, entre os planetas, que é o que vai determinar mais, porque depende da cidade que você está, depende do lugar, né? Então, a previsão geral, ela não tem casas. Faz mais sentido ela não ter casas, né? Porque para você ter um mapa com casa, você precisa de um lugar, né? Então, claro, os lugares representam, né? Tem as capitais e tudo mais. Então, para fazer uma previsão mais precisa, né? Para o Brasil, usa-se Brasília. Para fazer uma previsão para a cidade de São Paulo ou estado, usa-se São Paulo. Mas, como eu tenho ouvintes de diferentes lugares, né? Pretendo fazer agora, a partir de agora, sem ascendente, né? Fazer uma previsão mais geralzona mesmo, mais universal, tá? Que eu acho que engloba mais, fica mais enxuto também, tá? E também porque estudar casos em mundial é um assunto complexo e demanda, e ainda não tive esse tempo. Então, como boa saturnina, né? Não quero falar de coisas sem propriedade. Então, prefiro manter aqui uma coisa mais sucinta, resumida. Então, esse mapa, ele é um mapa do dia 21, né? No dia 19 de maio, a gente teve o mapa da Lua Nova em Touro. Então, a gente tem um período que tem uma alunação acontecendo em Touro. A lua cheia dessa semana, né, vai ser em Sagitário, dessa alunação, né? No final da semana agora, né? Que já fala, conversa com a alunação de Touro. E o Sol ingressou em Gêmeos dia 21, domingo retrasado, né? Então, ontem, que foi domingo, né, fez uma semana aí que o Sol ingressou, né, no signo de Gêmeos. E esse é o mapa do ingresso, tá? Então, a gente tem aqui um Sol em Gêmeos, uma Lua em Gêmeos, Mercúrio em Touro, né, que é o dispositor desse Sol, né, ao longo da temporada. Então, ele começa aqui em Touro e logo até o final ele vai chegar em Gêmeos, né? Então, vamos falar assim, a gente começa uma temporada um pouco mais, né, com um ritmo mais lento, conservando as coisas, e tende até o final, né, da passagem do Sol em Gêmeos, as coisas darem uma acelerada, né, e fazer várias coisas ao mesmo tempo, dar conta de muito mais coisas do que a gente está dando conta até então, tá? Temos uma Vênus em Câncer, o que é bem interessante. Inclusive, hoje eu fiz um stories, né, um short lá no YouTube sobre a lua de hoje, que está em Libra, olha como que já andou, né? Está em Libra. E a Vênus em Câncer, então ela tem uma recepção mútua, né? Não é o mapa do ingresso, né? Mas o mapa do ingresso, a lua também está em Gêmeos, que é praticamente 2 dias, né? Um dia e meio, vai, depois da alunação que foi em Touro, né, no finalzinho de Touro. Então, eles estão aqui juntinhos ainda, né, em Gêmeos, o Sol e a Lua. Então, bem Lua nova mesmo. O Sol ingressa nessa fase, né, que está na Lua nova. Temos um Marte em Leão, que também, né, havia ingressado aí, também no dia 20, entre a Lua nova e o ingresso do Sol. Né? Então, a gente tem muitas mudanças. O Plutão está desde ali do finalzinho, né, de março em Aquário, está retrógrado. No mês que vem, né, lá para o dia 11, eu acho, ele volta para Capricórnio. Então, temos ainda uma quinzena pela frente dele em Aquário ainda.
O Júpiter também ingressou. Esse mês foi um mês de muitos ingressos de planetas, né? Esse primeiro semestre em signos novos, né? Então, o Júpiter em maio também ingressou em Touro, que é uma posição específica. Eu posso até fazer depois um vídeo falando um pouco melhor, ou um post lá no Instagram sobre isso, Júpiter em Touro, né? A gente falou, eu falei na época também, alguns anos atrás, quando Urano entrou em Touro, então é outro planeta lento, né, que entra em Touro, e até pensando nas posições anteriores, né, o que aconteceu nos outros anos. Então, a gente tem alguns planetas nos graus iniciais de signos fixos. Então, isso também gerou essa imagem que a gente vê aqui, essa, vamos dizer assim, né? Esse triângulo vermelhão a gente chama de quadratura T. Por quê? São duas quadraturas, né? Que chegam até Júpiter, né? Na verdade, Júpiter faz a Marte e Júpiter recebe de Plutão. E é essa quadratura T, né? Vinda desses dois pontos que estão opostos, né? Ela vai, se eu juntasse uma linha aqui, né, daria um T, que é o ponto médio, na verdade, dessa oposição, né, que é o ponto médio, ou seja, se eu pegasse a média, né, desses dois ângulos, daria esse ponto aqui em Touro, ou oposto, né, em Escorpião. E bem perto dos nodos, né, tá ali conjunto aos nodos também. No caso aqui é o nodo norte, então é um ingresso muito forte, uma alunação, isso também estava presente no mapa da alunação, muito intensamente, né? Da alunação mais ainda que estava a lua em touro também, né? Então tinha e sol, né? Então tinha muita energia de touro. A gente está vivendo ainda uma energia sobre os recursos, sobre a restauração, né? Economia. É um mês importante, maio e início de junho, em termos econômicos, em termos de consumo, em termos de várias coisas, alimentação, muita coisa está sendo revista agora, né? Em termos gerais. Produção, enfim, né? E acúmulo também de riquezas, né? Bom, essa posição que eu queria comentar, né, do ingresso do Sol, é justamente comentar essa quadratura T, que está aqui, e esses dois grandes sextos que também ajudam, né, dão uma amenizada aqui, mas é uma composição importante, tá? Inclusive eu sinalizei ela na previsão anual dessa quadratura T, tá? Bom, né? Essa oposição de Marte e Plutão, a gente já pode falar, né? Marte em Leão, Plutão em Aquário, em situações de conflito, belicosas, de muita intensidade. Então, em que a raiva, os sentimentos, né, mais hostis, ficam um tanto potencializados, né? Com o Júpiter junto, né, isso se amplifica. Então, não é improvável cenários aí de conflitos, pode ser conflitos já existentes, lá Rússia e Ucrânia, outros conflitos aí que se ampliem, né, nesse período, né, não só em termos políticos, mas conflitos também pessoais da nossa vida mesmo, né, isso desde o micro até o macro, né, macro são as guerras entre países e tudo mais, né, mas no dia a dia também, né, a gente pode estar um pouco, conteve muito tempo alguma coisa, alguma situação e começa a se defender e pôr as garras, vamos dizer assim, para fora, de um jeito até um pouco mais devastador, eu diria assim, mais intenso, né? E o objetivo é justamente, né, ampliar os nossos recursos. Pode até pensar no recurso emocional também, porque a Vênus é a dispositora de todo esse povo aí em Touro e está em Câncer, né? Então, como a gente reconhece os nossos limites? Como a gente consegue, numa relação, negociar e até mesmo, se necessário for, fazer uma fronteira até uma barreira ou uma barricada. Enfim, né, tem situações e situações. Então, fala desse caminho, né, um pouco de conflito aí, né. Essa oposição tem uma facilidade, um caminho que se dá através do próprio Sol em Gêmeos, né? Então tem um trígono que o Sol, que o Plutão faz ao Sol, e o Marte faz um sexto ao Sol, que significa que a nossa consciência, quando ela se diversifica, quando ela sai do quadrado, aqui do fixo, né, do cabresto, quando ela consegue abrir os horizontes, olhar um pouco para o lado, né, ver as possibilidades, isso pode facilitar situações de conflito ou mesmo situações de briga ou de desentendimento, né? A gente entender que tem vários pontos de vista, não, às vezes não é nem um ou outro, às vezes tem vários, né? Então, ou seja, tem e outro lado. Por exemplo, uma relação mesmo, né? Um conflito entre duas pessoas. Existe a visão de um, a visão do outro, e existe a dinâmica da própria relação, que é uma terceira coisa. Então,
Gêmeos abre um pouco para isso, né? Então isso pode ajudar bastante. E uma coisa que traz bastante força de vontade e energia para fazer as coisas, né? O Sol está bem sustentado ali por dois planetas que um é a 10ª potência do outro, né? Plutão, ele é a escala maior de Marte, né? Então, é uma resistência, uma força mesmo descomunal para realizar o que a gente precisa e aprender, entender o que a gente precisa entender, né? Enfim, outra situação que eu acho que é importante também salientar é esse Netuno em Peixes, né? É o único planeta domiciliado no momento, que está na sua própria, né, casa, à vontade, para a gente pensar em termos né, estado cósmico, ele está mais fortalecido. Então, ele recebe aqui dois sextos também, né, de Plutão, que já é uma posição que está há muitos anos e continuará, que fala dessa reestruturação do mundo, da imagem do mundo sendo transformada, né, do que a gente entende como humanidade, e com o Sol, né? Então, uma sensibilidade também que a gente pode, às vezes, usar, né, para resistir, né, entender que está para além das aparências, para além das provocações, tem um sentido aquilo. Às vezes uma cobrança, uma crítica é um pedido de ajuda, né? Às vezes, uma ameaça, alguma coisa, é, é isso, né? A pessoa está fazendo um convite e ela não sabe, muitas vezes, sem ser de uma forma defendida, que essa posição Marte-Plutão traz, né? Então, é basicamente isso, tá? Que eu queria trazer um pouco para a gente refletir, né? Nesse momento. E pensando aí nas posições que vão avançar ao longo do tempo, né? Então, Júpiter já já chega em Urano, vai fazer a grande conjunção dos dois, falando de uma expansão de novas formas, né? Inovações nas formas de consumir. Então, talvez a gente tenha uma noção melhor. Essa questão da inteligência artificial está muito conversando, né? Com o Plutão também nessas posições em signos fixos, né? Plutão e Urano em Touro, né? Plutão em Aquário, perdão, e Urano em Touro. Então, Plutão em Aquário já fala dessa transformação no que a gente entende como tecnologia, ou ver as sombras, né? Ver as dificuldades disso, questionar, transformar nossa relação, né? Que está massificada, mas com quanto de consciência, né? Então, vale essa reflexão. E Júpiter amplia isso, ou seja, massifica mesmo, traz isso à tona para todo mundo, né? Onde Júpiter toca, populariza, vamos dizer assim, né? Lua também, né? Então, teve a lunação, né? Que enfatizou tudo isso, né? E o dispositor da Lua é a Vênus, que estava em Câncer. Por isso que eu digo que uma, né, está no domicílio da outra, né? Então, isso também fala dessa recepção mútua, inclusive na própria lunação, né? Então, a gente pode pensar que esse período, essa temporada geminiana, tem muitas coisas que vão depender dos afetos e dos sentimentos, vão depender da nossa sensibilidade, né? Depender, é isso, do quanto a gente vai ter tato e paciência, né? Para lidar com as coisas. Tem uma ansiedade, um dinamismo que o Gêmeos traz, mas a gente também tem que ter um pouquinho de pé no chão, porque, ó, a tendência a explodir, tacar o português aqui, né? Né? Vai para lá, é muito grande. Então, o Marte aqui fala dos meus interesses, né? Do que eu quero, um comando aqui, o Plutão, uma resistência também, uma certa vontade de transformar tudo, né? De mexer com tudo e fazer todo mundo ter um certo poder das massas também, né? Então tem uma complicação aqui, né? Um extremismo, vamos dizer assim, que é amplificado também por esse Júpiter aqui, tá? Então, ou a gente pode também negligenciar certos conflitos, achar que não é nada demais, na verdade, às vezes é no início que é melhor resolver do que deixar a coisa crescer e tomar outras proporções, a bola de neve, né? Esse Júpiter aqui junto com isso aqui, fala de uma bola de neve, uma coisa começa pequenininho, um conflito que se ninguém dá atenção, não resolve, não conversa, vira vira uma montanha, né? Uma montanha de problema. Então é isso, tá, galera? Então vou falar aqui também, já aproveitando, sobre a previsão para cada signo, tá bom? Então vamos começar aí o horóscopo, que é o que todo mundo gosta, e traz essa introdução para, acho que ficou mais enxuto, mais fácil, né? Esses 15 primeiros minutos, e a gente vai para os horóscopos, então. Então vamos lá para Áries, ascendente em Áries, principalmente os ascendentes, né? A gente tem uma temporada em que a comunicação, né, esse período do ano, né, é muito favorável
para comunicação, relação com irmãos, né? Parentes, o próprio deslocamento e para o aprendizado, ele dá até com criança, com o ensino mesmo, você poder fazer um curso novo ou ajudar alguém a aprender, né? Lidar com essas situações. Quem tem carro também é um meio interessante para, ou qualquer meio de deslocamento, né? Moto ou mesmo transporte, repensar ou dar uma atenção especial para os seus trajetos, para a sua logística cotidiana, né? Então, relação com parentes, irmãos, pessoas próximas, educação básica, a sua comunicação de modo geral, como você tem, né, buscado informações e passado informações, é um grande tema do mês para quem é ariano, e especialmente quem tem ascendente em Áries, né? O que está potencializado, né? O que que é um grande desafio aí para o mês? Aquela quadratura T que eu comentei, como é que fica para os arianos, né? Ela vai falar muito dos valores e dos recursos mesmo. Então, pode ser que tenha aí, né, um conflito muito grande em termos do que eu faço para mim e do que eu faço para os outros, né? O valor que eu dou para as minhas necessidades, meus desejos, o quanto eu faço o que eu quero, que me dá vontade, que me dá prazer, e o quanto eu me sinto, às vezes, impelido ou obrigado, né, ou forçado ou forçada a fazer o que é melhor para todo mundo em detrimento do que é melhor para mim, né? E aí, né, se isso for ainda depender dos meus recursos, né, isso pode ficar bem complicado, né? Até em termos de você poder, para um projeto funcionar, sair do papel, ou alguma coisa ser criada, ter que investir do seu próprio bolso, né? Ou tempo, ou usar seus talentos, alguma coisa assim nesse sentido, que pode ser algo que vai gerar algum tipo de desconforto aí, tá? Mas também fala em relação a essas questões também do valor do seu trabalho, né? Então pode ser um mês que você tenha que lutar por isso, para ser reconhecido, para ver o seu trabalho sendo bem feito. E aonde que você vai conseguir força para fazer isso? Justamente da sua comunicação. Então, isso é fundamental, saber se comunicar para Ariano nesse momento é, assim, diria, fundamental, né? E pensar na comunicação também que não está explícita, né? Aquele campo não verbal, coisa que é sutil. Dá uma certa atenção também para os sonhos. Pode ser, né, para o lado mais emocional da coisa, pode ser importante ter essa clareza, essa inteligência emocional na hora de se comunicar, tá? Comunicação não violenta é uma dica de ouro aí. Touro, ascendente em touro, a gente tem aí, né, um mês que vai falar bastante, né, das suas questões materiais, seus bens, posses, objetos pessoais, sua vida financeira de modo geral, os recursos que você dispõe, né? A vocação, né, a autoestima também, como você tem se valorizado, né? Então, é um período interessante para observar tudo isso, né? A atenção vem, né, justamente de uma situação envolvendo o seu destino, as coisas que você tem construído para você, né? Então, tem uma vontade de organizar a vida pessoal, né? De estruturar algumas coisas em casa, investir talvez mais em casa, mas tem uma exigência também, né, em relação à sua vida profissional, ou mesmo seus projetos estão alinhados com o que você tem feito para você no seu dia a dia, na vida que você tem levado, é a vida que você quer viver? Acho que é a grande pergunta para quem é touro ascendente em touro. Talvez é o momento de realinhar a rota, né? Entender o poder que você tem e quanto que isso traz também ali uma ampliação para sua até a sua autoimagem, né? Como a vida pessoal e a vida profissional se misturam, ou quanto você está exposto na sua identidade, está aí num momento de pleno crescimento, né? Tantas mudanças, por falar em identidade, né, para touro nos últimos anos, para os signos de terra, né, de modo geral, mas nesse sentido é um mês que vai ter esse desafio aí, né? Então pode ter conflitos com figuras de autoridade, isso pode pegar diretamente na sua autoimagem, né? Situações mais belicosas em relação a pessoas que, de alguma forma, são uma autoridade ou têm uma hierarquia em relação a você maior, né? Então, figuras parentais, etc., podem ser um momento de maior conflito, tá? De você tentar colocar os seus interesses. E a saída é pensar nos seus valores mesmo. Pensar o que que te faz bem, o que não te faz bem, né? O que que você acha certo e o que você acha errado, para poder tomar as melhores decisões, né?
Uma coisa que vai te ajudar muito é saber, né, que aquilo que você tem construído tem gerado frutos. Então lembra disso. O que você construiu até agora? Isso te ajudará também nesse sentido. Como também o que você tem investido na sua vida. O dinheiro e os bens, os recursos que a gente os recursos e o dinheiro que a gente vai conquistando através do nosso trabalho tem que servir para a gente, né? Então, às vezes, sair dessa culpa, às vezes pode ter de, ai, mas eu estou ganhando, aí tem pessoas que não estão fazendo isso, e aí eu vou fazer, e como é que fica? É o seu trabalho, o seu dinheiro, né? Às vezes as outras pessoas não fizeram ou não conseguiram, e você também não vai fazer para ficar, não se sentir mal em relação a elas, né? Não faz sentido. Todo mundo é adulto, pode, de alguma maneira, ir atrás, né? Então, se não puder, você pode ajudar, mas não se responsabilizar pela vida do outro, né? Então, é um pouco isso, assim, reflexão para quem é touro, ascendente em touro, tá? Gêmeos, que são os aniversariantes da temporada, então parabéns a todos os geminianos e geminianas, né, que assistem aqui o canal e ouvem o podcast também. Então, um beijão, um bom novo ciclo para todos vocês. E a temporada vai falar justamente de si mesmo, né? Que é o período que vocês estão em evidência. Então, é um momento interessante para olhar para o corpo, para pensar né, o seu jeito de ser, sua personalidade, questões da própria identidade, né? Quem eu sou, né? O seu comportamento e a sua autoimagem, como é que anda tudo isso, né? Então, é um momento muito importante para olhar para isso. Aí vem uma situação que é sobre a sua comunicação também, né? Gêmeos já fala muito disso, mas estudos, informações, o seu preparo mesmo, a sua formação. Como que está a sua formação? Como isso dialoga com a sua, com o seu lugar, às vezes, para situações problemáticas, né? Então, você às vezes pode achar que não está conseguindo o que precisa, ou que estão sendo injustos na maneira de avaliar você, como estão te vendo, mas como você tem se comunicado? Como que você tem passado informações? Ou onde você tem buscado informações ou formação para poder trazer as coisas que você precisa trazer para o mundo, né? Então isso importa bastante, né? E que lugares você tem acessado, que pessoas você tem consultado, né? Informação só do Google. Você tem pensado em buscar um profissional, alguém que pode te ajudar no que você precisa, seja em alguma formação profissional, seja no campo pessoal, uma terapia, seja na saúde, seja em que qualquer tema for, né? Você tem buscado um especialista, alguém que realmente pode te ajudar, ou você tem feito as coisas de qualquer jeito e esperado resultados diferentes? Aí fica mais difícil, né? Então, é um momento interessante para pensar nisso, né? Em como você compartilha as informações também, porque isso pode ser que amplifique ou facilite a sua vida, né? E a tendência é que algumas coisas, né, se tiver segredo ou situações mal resolvidas, que isso possa gerar outras questões, mais problemas mais para frente, né? Até para você, às vezes você conta uma coisa que você sabia que não era para contar para alguém, ou vai atrás de alguém para ter uma informação que sabe que, por mais que você precisava daquilo, aquela pessoa pode levar para outros lugares, e aí vê que já criou um bololô, né? Então, saber filtrar isso vai ser importante. E ver o que te cabe às situações. O que cabe a você e o que cabe ao outro. Para não ficar envolvendo, às vezes, outras pessoas que não têm nada a ver com a situação, né? Inclusive, suas crenças, seu olhar para o mundo, suas ideias, sua filosofia de vida, às vezes só servem para você. Você não tem necessidade de ficar convertendo e convencendo ninguém, não, né? Veja o que é bom para você, o que faz sentido para você. Isso é o mais importante, como você tem se posicionado, certo? Né? Faz o seu dia a dia, se comunica, busca os mais próximos, isso pode ser que te ajude, né? E use o seu sexto sentido, usa bastante a intuição, pode ajudar também, tá bom? Câncer, ascendente em câncer. A gente tem aí um mês, né, que a gente pode chamar de o nosso inverno astral, né? Uma pessoa, né, que eu conheço trouxe esse conceito, eu adorei, né? E diferente de inferno astral, não por uma questão moralista, mas porque não necessariamente tem que ser um inferno, né? Esse período de reclusão. Inclusive, como eu estudei, nem existe esse conceito, isso é uma grande invenção aí, um mito astrológico, o inferno astral. Tem mais a ver com o inverno mesmo, essa ideia de reclusão, essa ideia de um período de pré-nascimento, né? Então, de incubação, de gestação, de elaboração, né? Que é o tema
que vai estar envolvendo os cancerianos e ascendente em câncer nesse período. É um momento de reflexão. Então, um momento mais de isolamento. Talvez vocês estão sentindo muito essa necessidade de ficar um pouco mais sozinhos, interagir muito. Essa coisa muito extrovertida, muito social, gasta demais energia de vocês. Vocês estão precisando realmente ficar mais isoladinhos, mais quietinhos, com vocês mesmos, ou no ambiente mais privado com aquelas pessoas que você já está habituada ou habituado. Saúde mental, dá uma atenção para isso. Vocês podem estar se sentindo mais angustiados, um pouco reflexivos demais, né? Talvez lidar com algum serviço humanitário, ou ajuda, ou causa, né? Também pode ser uma coisa importante. E rever, né? E pensar a espiritualidade, esse papel no todo também, né? Então, tem algumas imagens aí que eu coloquei que ajudam a complementar, né, esses conceitos, e a caverna, né, de estar recluso, de estar num momento mais de reflexão, de elaboração de si mesmo, né? As questões que vão envolver bastante, né, o pessoal de câncer e ascendente em câncer, é justamente também, né, questões de valores aí, né? O quanto você tem se dado, né, ou doado, ou investido em coisas e recebido em troca, né? Então, isso é uma coisa que fica muito forte nesse período. Então, assim, vai se sentir um pouco abusado, sabe aquela coisa que você se sentir um pouco abusado pelos outros, os outros parece que dominam você, você tem esse lado super de querer cuidar e tal, então as pessoas sempre vêm, tomam, falam tudo que precisa, você vai lá, arruma um jeito de se doar, mas no final, né, se sente explorado, explorada. Então, isso é uma coisa importante para pensar, e talvez é um conflito a partir daí que vão te ajudar a ver até com quem você compartilha as coisas, com quem faz sentido dividir algumas coisas, né? Então, é um período que você está avaliando até os seus grupos, suas amizades, o que está fazendo sentido nesse momento, né? E com quem que vale a pena compartilhar ou não alguma coisa, ou doar o seu tempo, o seu dinheiro, esse tipo de coisa, né? Então, pode ser um período que isso fique bem evidente. E é uma boa coisa é realmente, às vezes, se isolar, ficar quietinho, ficar quietinha, né? Refletir mais sobre as situações, pensar, deixar a intuição entrar em ação do que só a razão, né? E nem só a emoção também. Intuição é diferente de emoção, né? Emoção é aquilo que me pega e que me toma. Eu falo, meu Deus, nossa, coitadinho. Então, que se dane, tô nem aí. E a intuição é, eu sinto que eu tenho que fazer isso para mim ou pelo outro? O que está mais forte? É deixar aquela chama, aquela coisa interna guiar você, né? Então, isso é muito importante para quem é câncer ou ascendente em câncer nesse período, tá bom? Leão e ascendente em leão, né? Então, a gente tem aqui um mês muito voltado para grupos, amizades, redes sociais, né, participação comunitária, né, até questões também ligadas a projetos, né, coletivos, né, clubes, ou se você faz parte de alguma coisa coletiva, né, grupos, enfim, né, causas também, né, e lutas, pode ser um mês bem importante para isso, né, entrar em contato com a sua tribo, com o pessoal que tem a ver com você, com as suas ideias, né, com o que você pensa sobre a sociedade, né, os seus valores sociais. Então, aí é um mês que isso vai estar bastante em voga, né? Criar junto com as outras pessoas, né? Leão, né, tem uma coisa muito do que eu faço, do que eu crio, de estar no centro, né, protagonista, e agora é hora de compartilhar e fazer junto com os outros, né? Pensar em melhorias que são para várias pessoas, para todos, para todas, todes, né? Não só para si. Então, é um mês que vai trazer esses desafios, sim, né? Especialmente com relação aí aos seus relacionamentos também e parcerias que você tem feito, né? Então, pode ser um mês que fica muito evidente os conflitos e problemas nas suas parcerias, né? E pode ter disputa de poder aí, né? Então, uma manipulação, um controle pode vir através das relações que vai gerar uma reação, né? Se o leão, o leonina ou leonino se sentir controlado, né? Submetido, vai ser um problema, né? Então, isso pode se amplificar até aparecer socialmente, né? Isso pode até prejudicar algumas parcerias, algumas relações podem se amplificar de tal forma, os conflitos, que isso pode aparecer até socialmente. Vocês vão ver, vão comentar ou do casamento ou da parceria de trabalho sócio-sócia
Então, ver como que vai resolver essas situações, né? E o que está sendo feito até então em relação a essa relação, esses acordos que você tem feito, né? E aí a solução está realmente em consultar mais pessoas, né? Diferente do câncer, que é se isolar, o leão vai precisar consultar mais pessoas, pedir informações para outras pessoas, pessoas que você se identifica, né? Uma equipe, um grupo, amizades, né? Pessoas que vão poder te mostrar, né? Veja o que você curte, por exemplo, nas redes sociais, os conteúdos que você consome. Isso fala muito da sua identidade e fala muito, né, da sua ideia de mundo. Então, o que você tem consumido, tudo isso pode te dar um grande alerta sobre quem você é, né? E o que que faz sentido, e que pessoas fazem sentido se relacionar nesse momento na sua vida, né? Que somam com você, tá bom? Enfim. Vamos aí para Virgem e Ascendente em Virgem. Então, a gente tem aqui também, vou mudar para cá para enxergar as imagens, né? A gente tem também aqui um pessoal que está no momento de projeção social, de objetivos, lidar com os seus sonhos de vida, os projetos que você tem para a sua vida, a carreira e as figuras de autoridade também, né? Ou você também como uma pessoa que vai tendo uma autoridade, né? Então, aqui fala bastante sobre atingir os seus objetivos, né? Alcançar as suas metas. É um mês que vai falar muito do desenvolvimento dos seus projetos e objetivos, sejam profissionais ou não, né? Que você quer que aconteça na sua vida, que vida você quer ter, né? Então, aonde você quer chegar sobre o seu futuro. Então, um mês muito importante para isso, né? E aí, uma coisa interessante, né, para quem é virgem, ascendente em virgem, é pensar exatamente como tem funcionado a sua rotina e, além disso, como tem funcionado a sua lida consigo mesmo, como você tem elaborado os problemas e desafios do dia a dia, né? Você reflete sobre isso, você consegue ter uma pausa, ou tá uma coisa atropelada que você vai enfiando um monte de tarefas, tarefas e tarefas, que às vezes a rotina tem mais poder sobre você do que você sobre ela, né? Então você tem se ocupado para não pensar, para não sentir, né? Para não ver o que que tem dentro. Isso pode ser um sinal aí, um mês interessante para isso, né? Porque aí, né, é isso. Essa falta, né, de cuidado consigo mesmo, até de olhar para uma visão mais ampla da vida. A vida não é só trabalhar, a vida não é só atingir objetivos, né? A vida pode ser também se entender, né, e entender o que você veio buscar aqui, uma missão realmente, né? Não só um objetivo, uma coisa só material, né? Às vezes tem uma missão maior, espiritual, quem sabe, né? É algo que talvez ainda não seja tão racionalmente explicado, né? Então, que missão é essa, né? Então, isso talvez mexa muito, cutuque aí, né? E aí, com certeza, pode ter uma questão de envolvendo algum tipo de abertura, viagem, ou alguma pessoa que pode parecer como um mestre nesse momento, um especialista, ou alguém, parentes até do parceiro, famílias, né? Pessoas além, né, do círculo mais próximo podem te trazer uma visão diferente e fazer você talvez tensionar ainda mais, né, entender, na verdade, né, ter uma resolução para essas questões emocionais aí que atravessam sua rotina e seu dia a dia, né, questões até de saúde mental que precisam ser vistas e olhadas e cuidadas melhor, né? Acho que é isso. E a grande saída também está em reconhecer os seus méritos já, que você já alcançou na sua vida, que você já conquistou, né? Isso é muito importante. E ter consciência. Ou se você tinha sonhos que você abandonou, se tinha sonhos que você deixou para trás e você talvez precisa ganhar consciência se ainda fazem sentido, se você ainda quer, ou se você está colocando embaixo do tapete só porque acha que o tempo já foi, qualquer coisa do tipo, tá? Então, são coisas que a gente precisa cuidar nesse momento, tá bom? Então, a gente vai agora para o signo de Libra e ascendente em Libra, certo? Então, para os librianos ascendente em Libra, né, o tema desse mês, dessa temporada, né, geminiana, vai estar muito ligado à filosofia, à religião, crenças, né? Como a sua visão, né, de mundo, de homem, de humanidade, sua visão, né, da vida de modo geral.
né? Educação, então como anda, né, a sua formação também, sua educação. Mestres, né? Professores, pessoas, né, guias aí, pessoas que você considera que te ensinam coisas na vida ou profissionalmente também. E as viagens, né? Sejam as viagens longas aí de descansar mesmo, ou lugares distantes, novos horizontes, né? Concretamente falando, e simbolicamente também, né? Às vezes um livro é uma boa viagem, às vezes um curso é uma viagem para lugares que você nunca pensou estar antes, né? Internamente e externamente. Então, para a Libra, isso está sendo bem importante nesse período, né? O desafio para a Libra vai estar justamente, né, nessa questão também das suas necessidades sociais, né? Então, tem grupos de pessoas nas quais você talvez esteja com vontade de rever e tal, ou conviver mais, ou estar mais presente, né? Tem um desejo aí de estar mais participativo socialmente, né? Ou até de criar coisas com outras pessoas, só que pode ter um conflito de interesse aí, ou do quanto você quer abrir mão da sua capacidade criativa, né, de ser exclusiva, né, você fazer as coisas só o que você quer do seu jeito e poder também é, fazer compartilhar isso com as outras pessoas e enriquecer o seu trabalho, enriquecer sua maneira de fazer a sua vida fluir, né, e acontecer, né, se divertir também, né, não só estar preso ali numa coisa que é muito pessoal, mas poder se abrir para outras situações, né? Podem ter conflitos nesse sentido, até com relação, né, à criação mesmo, né, de filhos, coisas assim, pode ter conflitos aí, né? Conflitos sobre maternidade, paternidade, que venham se amplificar de alguma forma e vão reverberar no apoio que você tem. Então, qual o apoio, né, que você tem no momento da sua vida para poder criar coisas na sua vida novas, né? Então, isso pode ser algo que vem com muita força nesse momento, né? E talvez coisas que você tem que abrir mão. Não esperar o apoio do outro para fazer. Porque Libra apoia muito o outro, né? Mas às vezes esperar isso do outro é complicado. Então, isso pode tomar proporções assim difíceis, né? E aí eu digo, né, que muitas dessas situações, né, que vocês estão vivendo, podem vir, que você está vivendo, né, librianos e librianas, de uma ampliação mesmo, uma formação, um estudo melhor, né? Um conhecimento a mais, né? Uma troca em grupos diferentes, começar talvez uma especialização, alguma coisa, né? Ou usar talvez as redes sociais para expandir onde você quer alcançar, as coisas que você quer fazer, né? Ou lugares, talvez, de coisas que você possa fazer para se divertir, para curtir com outras pessoas. Fazer uma pesquisa mais ampla, sabe? Fazer coisas diferentes mesmo. Não ficar na mesmice. Isso pode te fazer muito bem, tá bom? Escorpião ou ascendente em escorpião, né? Temos aí um mês que tá um tema aí na casa que tem muito a ver com esse signo, né? Assim como o touro tá vendo bens materiais, né? Escorpião tá lidando com as transformações, né? Com as perdas, desapego, né? O apoio, a sexualidade, né? Todos temas mais densos que falam, né? Dessa área da vida que está sendo mobilizada nessa temporada geminiana. Então, quem é escorpião, ascendente escorpião, vai estar no mês também que vai estar mobilizando muitas questões, né, com relação ao futuro, né, a garantir que futuro eu quero ter, que vida eu quero construir, né, e sentindo ali uma pressão, talvez uma cobrança muito grande, né, da vida que você já tem, demandas da sua vida atual que talvez você sinta que te impossibilitem ou você imagina que te impossibilitem de ir atrás, né, e buscar, ter coragem de buscar o que você quer para sua vida, né? Pode ter conflitos também aí com relação à sua própria autoridade, então você, né, precisando exercer isso de alguma forma e recebendo ali uma oposição, uma resistência, tá tendo dificuldades para fazer isso, e isso até com as parcerias que você vem fazendo, né? Isso pode ser o maior impasse, implicação, né? Então, quem você tem feito parceria pode surpreender nessa hora, pode ter situações de desautoridade, né? De tirarem sua autoridade ou fazerem coisas sem comunicar muito bem,
né? Ou você se surpreender também com a maneira como o parceiro ou parceira, ou sócio ou sócia, né, de trabalho, ou amoroso também se posiciona perante a vida. Então, pode ter situações aí de você perceber um poder no outro que você talvez não via, né? E que pode te levar, assim, para situações novas, especialmente em relacionamento, né? E acho que tem que saber abrir mão do controle, abrir mão do poder, né? Não é você que tem que resolver tudo, nem dar conta de tudo. Às vezes o outro também vai dar, né? Diferente do Libra, que não conta com apoio, você talvez precise, nesse momento, justamente ter clareza e consciência de que você tem apoio, né? E que você talvez nesse momento possa finalmente descansar e relaxar, né? E que está na hora de soltar, né? Até para ter essa liberdade maior de ser quem você é numa relação. Não precisa estar controlando seus passos, pisando em ovos no que você pensa, no que você fala, para o outro agir ou ficar ou qualquer coisa do tipo. Não, você finalmente pode ser você, né? Então isso é uma coisa muito boa e que vai te fazer uma transformação muito profunda. Perder as máscaras necessárias outrora, né, que você precisou e agora não precisa mais. Então solta isso, né? Você não é só o status que você carrega, profissional, pessoal, você também tem emoções e sentimentos muito importantes de serem cuidados e nutridos, que são infantis, são, ou são primários, são, qual o problema? Todo mundo tem, né? Você não é melhor ou maior porque é adulto, então não tem que ter, não tem nada a ver, né? Todos temos carências e admitir isso pode ser um grande passo para uma transformação maior e uma qualidade nas suas relações, tá bom? Acho que esse é o maior conselho para quem é escorpião, ascendente escorpião. Sagitário, já entramos aí numa outra, né, situação que fala das relações, sim, né, como o escorpião também estava falando de desapego, transformações que podem vir através das relações. O Sagitário, por outro lado, né, vai trazer aí situações, né, ligadas aos conflitos e acordos, como você tem negociado as coisas nas suas relações, cônjuge, sócios também vão estar bastante em pauta nesse momento, né, nessa temporada geminiana, né, os relacionamentos e a sombra também, né? Ou seja, o que que é a sombra, né? Para quem é Sagitário vai estar muito claro agora o que te incomoda, o que você talvez não aceita em você mesmo, o que o outro às vezes aponta, né? Aquilo que você não vê em você, você coloca no outro, né? Então, para Sagitário é um mês muito bom para isso e para fazer boas parcerias, prestar atenção, né? Quem que você está ali se alinhando, fazendo uma aliança, né? Que combinação é essa que você está fazendo? E claro, levando em consideração, talvez a sua necessidade de ampliar os seus horizontes, como bom sagitariano, né? Sagitariana, quer viver coisas além, quer ir além, quer descobrir mais, quer viver mais, né? Então, para isso, às vezes precisa entender que existem algumas crenças, alguns pensamentos, alguns costumes, algumas situações, né, que são rotineiras, até às vezes da sua própria maneira de trocar, né, que te prendem a algumas coisas, né? E às vezes essa questão também, né, de você querer ensinar o outro, querer ser o professor sabichão, cansa também, né? Então, o outro também tem coisas a te ensinar, também tem coisas a aprender. Então, essa disputa aí, né, de quem é mais sábio, quem entende mais, quem guia, pode gerar conflitos, inclusive na rotina mesmo, né? Podem impactar aí seus hábitos, a maneira de você fazer as coisas com as outras pessoas no seu dia a dia, né? E até a sua saúde também, né? Então, pode ser, né, que você precise, nesse momento, pensar em que você vai ter que investir em termos de formação, de estudo, de experiência, para que isso enriqueça o seu dia a dia, né? Enriqueça suas relações também, tá bom? Mas muita clareza sobre as suas parcerias nesse momento, né? E quem está com você, as pessoas que estão com você, dizem sobre você, né? Então, assim, aquela frase, né? Diga com quem tu andas, diga quem é, para estar esse mês, perfeito. Capricórnio, né? Ascendente em Capricórnio, os capriquinhas aí. Muito tema, né, do mês. O tema mais trabalhado são os hábitos, né? Saúde física também, talvez estejam mais atentos, cuidando mais disso, percebendo talvez uma debilidade, né, física, um cansaço. Ambiente de trabalho podem querer organizar, limpar, arrumar, né, ou reorganizar mesmo, né, decorar, enfim. Serviços prestados, prestar atenção em como você tem feito o seu trabalho,
como você tem sido produtivo ou não, né? Organizando mais horários, tudo isso vai ser revisto, né? Não é uma coisa tão difícil para Capricórnio, mas vai ser um foco interessante de ter esse mês, né? Que ferramentas você utiliza, quais são os seus hábitos mesmo, né? Os seus costumes no seu dia a dia para fazer o seu trabalho, fazer sua vida funcionar, o seu corpo funcionar. Então, tudo isso vai ser uma coisa importante de cuidar, tá bom? Nesse período. E aí, interessante é pensar também nas dívidas. Olha só que interessante, né, Capricórnio? Esse mês está um mês interessante para pensar o quanto você tem e considerar e abrir mão do controle financeiro, de segurar muito e poder organizar algumas coisas, né? Até nesse sentido de pedir ajuda às vezes, né? De conseguir ali um apoio, alguma coisa para bancar os seus custos, coisas que você está precisando. E além disso, muito também voltado, né, para os seus é, prazeres também, né, pessoais. Então, muitas vezes, né, você está ali insistindo numa situação, né, ou numa condição ali também prazerosa, envolvida, uma paixão, uma questão até mais sexual, e você está, às vezes, deixando os seus interesses, os seus desejos de lado, né? Então, assim, você realmente quer aquilo ou só porque tá fácil? Então, Capricórnio tá uma coisa esse mês, assim, de que tá se doando muito, né? E talvez precise se valorizar um pouco mais, né? Ou tá querendo que o outro valorize muito e não tá se doando o suficiente, né? Tem essa dualidade aí. Então, atenção a isso. E o grande olhar para ajudar você a enxergar essas situações é ver exatamente como você tem, quais são as suas atitudes, como estão os seus hábitos mesmo, né? Você está cobrando uma atenção, cuidado do outro, né? Uma dedicação, um recurso que o outro pode te dar. E você se dá? Você faz isso por você mesmo? Você se cuida? Você. Então, assim, olha, cuidado aí com as cobranças, né? Ou também se alguém está te cobrando, nesse sentido, se a pessoa está enxergando o que você faz, sabe? Acho que essa é o grande mote aí para Capricórnio. Aquário, ascendente em Aquário, a gente tem um mês voltado muito para diversão, né? Para criatividade, para a infância, né? Para a criança interior, para os filhos, quem tem filhos, né? Lazer, até para maternidade ou paternidade, né? Para parentalidade aí é um mês interessante de olhar para essas questões. Paixão, né? Também se apaixonar, se divertir, sentir prazer, fazer coisas novas, espontaneidade, né? É um mês muito favorável para tudo isso. Também tem um conflito aí realmente também entre o eu e o outro, né? Então, o aquário está muito envolvido nesse momento nas suas relações, nas suas paixões, né? Quem tem ascendente em aquário, aquarianos, aquarianas, e está muito olhando para esse outro, né? Com desejo, vontade de estar perto desse outro, né? Indo atrás desse outro. Só que sem querer abrir mão, né? Do seu poder, da sua independência, que é tão importante para aquário, né? Então, essa disputa de poder também que o aquário pode estar tendo aí nas suas relações, de quem cede, quem, né, se abre, quem vai convidar, quem não sei o que lá, impacta a sua rotina pessoal, impacta a sua vida pessoal, impacta o seu emocional, né? Você parece que quer ter uma vida neste momento mais caseira, mais próxima, mais afetiva nas suas relações, e às vezes ficar segurando aí quem que faz o convite, quem se expõe, implica até, né, de não viver isso e não construir a base para uma relação sólida, né? Que aí essa base tem condições de ser criada como? Você já está criando. Essa fantasia louca, né? O prazer, a diversão, como está se sentindo nessas relações? Está se sentindo bem? Isso já é criar uma coisa boa. Não precisa é, construir uma coisa tão teórica, tão ideal na mente, né? O aquário é isso, né? Tem uma ideia que é fixa, uma imagem, vai ser assim. E na vida, espontaneamente, na ideia, né? Aqui agora, na realidade, já está acontecendo coisa. Então, você tem que olhar para o que você já está sentindo, para o que você já está vivendo, para ver que, de fato, já está acontecendo algo no seu dia a dia. Não tem nada além, né? E aí, essa disputa talvez se dissolva um pouco mais, tá bom? É isso. Peixes, por fim, vai estar voltado mais para o ambiente familiar, figuras parentais, vida doméstica, memórias, né? Então, passado, essa situação toda, e a própria casa, o lar, né?
enfim, o imóvel, isso tudo vão ser temas importantes nessa temporada geminiana para os piscianos, né? E ascendente em peixes, especialmente. Família, né? A família de modo geral, né? Pai, mãe, tio, todo mundo. Família, né? É um contato intenso com esse tema ao longo desse mês, né? Casa, imóvel, sua casa, relação com a sua casa, com o que você está construindo, as bases da sua vida, né? As suas origens. Então, é um mês interessante. O conflito está realmente aí no sacrifício e nos hábitos, né, pessoais e na sua saúde também, como você tem olhado para isso, né? E o tempo que você está tendo para organizar tudo isso. Então, você está com vontade de fazer muitas coisas, né? Você está com uma rotina atribulada, multitarefas, fazer muitas coisas, incluir muitas coisas na sua vida nesse momento, mas tem ali sabotagens, tem situações que você se apega, que você fica preso, né? Que são do passado, que não fazem mais sentido também, né? Então, você tem ali coisas da sua origem, da sua história, problemas, segredos, até coisas familiares que talvez vão ser elucidados agora para você, vão ficar claros, essas coisas vão ser comunicadas. Questões familiares vão ser resolvidas, talvez, né? Mas não quer dizer que vai ser simples e vai ser fácil. Ah, pode ser tenso, pode ser conflituoso, pode ser difícil, e especialmente situações com relação a problemas com irmãos e parentes, né? Então, pode ter uma situação aí que venha a trazer uma clareza sobre família, facilitar esse processo de convivência, né? Com tios e tias, podem ajudar nesse momento a elucidar questões, problemas e segredos familiares. Interessante, hein? É isso, gente. Um beijo. Sigo aí com vocês nas redes sociais. Vou mostrar esse vídeo no YouTube ainda entre hoje e amanhã e no Spotify também. Então, muito obrigada pela audiência e seguimos vocês aí, seguimos juntos todos, né, e todas, para as próximas experiências e para as próximas previsões, tá bom? E a gente segue aprendendo com o céu aqui no 29 Graus Astrologia. Sou Angélica Viana, astróloga. Fica aí mais uma previsão para essa temporada de Gêmeos 2023. Um beijo.